Olá pessoal, tudo bom? Seguindo aqui com as nossas aulas de física, hoje a gente vai ver um assunto bastante importante, bastante pedido, que é a ideia de velocidade média, tá? Para a gente ter noção do que é isso, dá uma olhada. Aqui a gente tem um carrinho e aqui tem uma moto, não é? Olha os dois apostando corrida. Bom, deu para perceber que a moto chegou bem antes do carro, não é? Por que será que ela ganhou a corrida? Porque ela estava mais rápida, ou seja, desenvolveu uma velocidade maior do que a velocidade do carro, né? Então, quanto mais rápido o móvel está, maior é a sua velocidade, certo? Aí, então, a gente pode fazer agora uma definição do que é velocidade. É uma grandeza física, tá? Bom, só para recordar, a grandeza é qualquer coisa que a gente pode, de alguma forma, medir, tá? É uma medida que a gente utiliza na física, tá? E o que ela nos mostra? O quão rápido um móvel realiza um deslocamento, né? Só vai fazer sentido a gente falar em velocidade se alguma coisa estiver se deslocando, né? Então, dá uma olhada nesse carrinho aqui. Ele vai se deslocar. Ele partiu daqui e veio parar aqui na frente. Ou seja, ele realizou um deslocamento que nós já sabemos e representamos como sendo o ΔS, certo? Só que o que aconteceu? Para ele sair dessa posição inicial até essa posição final, ele não veio instantaneamente. Ele gastou um certo intervalo de tempo que nós representamos pelo ΔT. Tudo bem? A velocidade, então, me mostra como que foi o tempo que ele gastou para fazer um certo deslocamento. E a gente pode fazer o cálculo da velocidade, né? Por que a gente vai falar de velocidade média, né? Por que eu coloquei ali velocidade média? Imagina um carro numa rodovia, por exemplo. Enquanto esse carro está se deslocando pela rodovia, é praticamente impossível que a sua velocidade não se altere, né? Você vai olhando ali no velocímetro, ele vai estar mostrando 100 km por hora, 110, 90, 80, ou seja, você não consegue. O velocímetro me mostra o que a gente chama de velocidade instantânea do carro, né? Naquele momento, o que o ponteirinho do velocímetro está mostrando é a velocidade do carro naquele instante, certo? O que nós podemos calcular é a velocidade média do movimento, tá? É uma média das velocidades, tudo bem? Como que a gente calcula essa velocidade média, né? O V com um Mzinho embaixo. Nós pegamos o ΔS, lembra? Quando o móvel sai de uma posição inicial para uma posição final, a distância que ele percorreu ali, nós chamamos de ΔS, né? E para ele realizar esse deslocamento, ele vai gastar um certo ΔT. A gente pega o ΔS, divide pelo ΔT e chegamos na velocidade média daquele móvel. Tudo bem? Em física, a gente tem uma pequena briga com unidade de medida, né? A gente tem que trabalhar direitinho. No Brasil, no nosso cotidiano, a velocidade média é medida em quilômetros por hora. Ah, mas de onde que vem esses quilômetros por hora? O deslocamento, o ΔS em quilômetros, o ΔT em horas. Então, ó, se eu colocar lá na fórmula, velocidade média igual ΔS dividido pelo ΔT, né? Agora vamos trabalhar com essas unidades de medida aí. Se no lugar do ΔS eu colocar quilômetros e no lugar do ΔT eu colocar horas, o que vai acontecer na hora que eu fizer essa divisão aqui? O que vai surgir? Exatamente, quilômetros dividido por hora. É daí que vem o quilômetro por hora. Certinho então, pessoal? Então, vamos seguir aqui. Vamos fazer agora alguns exemplos, tá? A distância entre as cidades de Aguaí e São Paulo
é de aproximadamente 200 quilômetros, né? Então, de Aguaí até São Paulo, temos aí mais ou menos 200 quilômetros. Se o motorista gasta 2 horas para fazer o percurso entre essas duas cidades, calcule a sua velocidade média, né? Se a gente for fazer um esqueminha da situação, né? Eu teria aqui Aguaí, São Paulo, certo? A distância de Aguaí até São Paulo seria, então, 200 quilômetros, né? E a pessoa gastou 2 horas para fazer essa viagem. Já vou sair fazendo conta para lá e para cá de qualquer jeito? Negativo. Primeira coisa que a gente faz é tirar os dados do exercício, pegar as informações que o exercício me passou. Quais são as informações? A primeira coisa que ele me disse é que a distância de uma cidade até a outra é 200 km. Então, o meu ΔS ele já me passou direitinho aqui 200 km. E ele não me falou que são 2 horas que o motorista gastou? Então, o ΔT, 2 horas. O que ele quer? A velocidade média. Aqui eu só coloquei o V, tá? Pode pôr só V, se quiser pôr VM. Na prática não vai fazer muita diferença não, tá certo? Então vamos lá. Tirei os dados, tudo certinho. Próximo passo, agora sim eu vou para os cálculos. Começo escrevendo as fórmulas. Ó, velocidade é igual a ΔS dividido pelo ΔT. Coloquei a fórmula aqui, para lembrar dela. O que é o próximo passo? Substituo os dados. No lugar do ΔS a gente colocou 200, no lugar do ΔT 2, né? E na hora que eu faço a conta de 200 dividido por 2 dá 100. 100 o quê? Quilômetros por hora. Não posso esquecer de colocar a unidade de medida. Tudo bem? Bom, vocês já devem ter ouvido falar disso aí em química, em algum outro lugar, né? Mas vamos falar sobre ele agora, sobre o Sistema Internacional de Unidades de Medida. Galera, dá uma olhada nessa imagenzinha aqui. Aqui a gente tem um velocímetro, certo? Na parte externa a gente tem as velocidades medidas em quilômetros por hora, que é o padrão brasileiro. E aqui interno a gente tem esse MPH, que é milhas por hora, que é o padrão utilizado nos Estados Unidos. Certo? Então, na hora que o ponteirinho aqui do velocímetro estiver subindo, neste caso aqui, ele vai me mostrar a velocidade nas duas medidas. Ó, por exemplo, na hora que ele estiver aqui marcando 60 km por hora, está mais ou menos na mesma direção das 40 milhas por hora. Certo? Aí você vai reparar o seguinte, vai dar um problemão danado se alguém precisar fazer algum experimento, algo que envolva velocidade, e não indicar se está trabalhando com quilômetros por hora ou com milhas por hora, ou alguma outra unidade de medida que a gente não chegou a comentar. Foi por causa disso, né, que foi criado em 1960, na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, lá na França, né, uma padronização de unidades de medida das grandezas existentes. Para quê? Para facilitar a sua utilização e tornar acessível a todos. Tá? Então, o que é o Sistema Internacional de Medidas, gente? Ele está relacionado com a padronização, tá bom? Então, aqui ó, a palavra-chave para a gente entender o que é o Sistema Internacional, que a gente representa por SI, é a ideia de padronização. Todo mundo utilizar as mesmas unidades de medida em trabalho científico. No dia a dia não tem problema nenhum usar quilômetro por hora, milha por hora e tal. Mas em trabalho científico, utiliza aquilo que o Sistema Internacional regulamenta. Tá? Lá no Sistema Internacional, quando a gente vai falar de deslocamento, a gente trabalha com metros. E quando a gente vai trabalhar com intervalo de tempo, a gente trabalha com segundos. Se você jogar lá na formulazinha, ó, ΔS dividido pelo ΔT, e for trabalhar com as unidades de medida,
Olha o que vai aparecer. Se eu pôr m no lugar do metro, segundo no lugar do ΔT, eu vou ter metro dividido por segundo. Eu vou ter a unidade de medida de velocidade média no sistema internacional, que são os metros por segundo. Tá bom? Perceberam de onde veio? Exemplo, ó, usando aqui o nosso amigo sistema internacional. Numa Olimpíada, na disputa da medalha de ouro, na modalidade de natação, um competidor percorreu os 50 metros de comprimento de uma piscina olímpica em 25 segundos. Então, a piscina olímpica lá tinha 50 metros de comprimento e o tempo que ele gastou foi 25 segundos. O que a questão pediu? Qual foi a velocidade média desse competidor? Certinho? Já vamos partir para a parte de fazer conta, gente? Jamais. Começo tirando os dados, começo pegando as informações. Qual foi a primeira informação? Que a piscina que o cidadão nadou media 50 metros. A distância que ele percorreu foi 50 metros. O ΔS desse nadador foi 50 metros. O que mais que ele me falou? Para percorrer esses 50 metros, ele gastou 25 segundos. Então, o que eu tenho? O ΔT são 25 segundos. E o que ele me pediu? A velocidade média. Repara numa coisa, pessoal. Você tem distância em metros e você tem tempo em segundos, não é? Essas unidades de medida aqui estão seguindo o padrão do sistema internacional, tá certo? Combina metro, combina com segundo. Tudo bem? Tiramos os dados, olhamos que tudo confere, vamos fazer os cálculos. Vou fazer conta para lá e para cá de qualquer jeito? Não. Vou escrever a fórmula, né? Você está trabalhando com questão que envolve fórmula e geralmente a gente esquece fórmula. Qual que é a melhor maneira de lembrar da fórmula? Escrevendo ela. Então, velocidade média é igual ao ΔS dividido pelo ΔT. Substituindo os dados. No lugar do ΔS a gente pôs 50. No lugar do ΔT 25. 50 dividido por 25 é 2. Aí vem a pergunta. 2 o quê? Não eram 50 metros e 25 segundos? Então, vou ter metros por segundo. Então, velocidade do nadador, velocidade média, 2 metros por segundo. Ah, isso quer dizer que ele pegou e manteve essa velocidade desde o começo da competição? Não, galera. Isso aqui é uma média, tá certo? Com certeza teve momentos em que ele esteve mais rápido do que isso daqui e vai ter momentos que ele esteve mais devagar. Mas se a gente pegar e fizer a média de todas as velocidades instantâneas desse nadador, a gente vai chegar nisso daqui. Tudo bem? Aí vocês vão me perguntar assim, professor, e como que eu faço para transformar, então, uma velocidade que está em quilômetro por hora, jogar em metro por segundo, né? Ou fazer o caminho de volta, de metro por segundo, jogar em quilômetro por hora. Como é que eu faço isso? Tem uma regrinha que a gente chama ela de regra do 3,6, tá? Então, guarda bem isso daqui, ó. É algo que vocês vão usar bastante. Vai chegar lá no fim do ano, vocês vão estar usando essa regrinha aqui, tá? Ela vai perseguir vocês pra caramba. Como que funciona a regra do 3,6, gente? Lembra que a minha velocidade pode estar em quilômetros por hora ou metro por segundo. E eu posso pegar e transformar de quilômetro por hora para metro por segundo. Como que eu faço? Pego o valor da velocidade em quilômetros por hora e divido por 3,6. O resultado vai ser aquela velocidade em metros por segundo. E para fazer o caminho de volta, né, se a velocidade estiver em metros por segundo e eu precisar transformar essa velocidade em quilômetros por hora, pego o valor e multiplico por 3,6, tá?
Vamos dar um exemplo. Ó. Transforme nas unidades pedidas. O que eu tenho que ter em mente? Regra do 3,6. Metro por segundo para quilômetro por hora, multiplico pelo 3,6. Quilômetro por hora para metro por segundo, vou lá e divido por 3,6. Tudo bem? Então, olha aqui o exemplo A. 90 km por hora em metro por segundo. Vou lá na regrinha e vejo onde eu estava, quilômetro por hora, e onde eu vou parar, metro por segundo. De quilômetro por hora para metro por segundo, a gente então divide por 3,6. Vou lá e faço 90 dividido por 3,6. Eu vou pegar, vou montar essa continha, vou fazer, e o resultado que eu vou chegar vai ser que 90 dividido por 3,6 é 25. Aí a pergunta é, 25 o quê? Metros por segundo, porque foi isso que foi pedido para a gente. Tudo bem? Próximo exemplo. Transforma, então, 10 metros por segundo em quilômetros por hora. O que eu faço? Vou lá na regrinha. Olha onde eu estava. Metros por segundo. Onde eu vou parar? Quilômetro por hora. O que eu tenho que fazer? Metro por segundo para quilômetro por hora. Vou pegar o valor e multiplicar por 3,6. Tudo bem? Então, 10 vezes 3,6. Fazendo essa continha, o resultado que eu vou obter é 36. 36 o quê? Quilômetros por hora. Não posso esquecer de colocar a unidade de medida. Tudo bem, pessoal? Então, por enquanto é só. Bons estudos a todos.